viagem no tempo. Tipo, a maioria das pessoas pensa em naves espaciais voando pela galáxia ou, sei lá, na genialidade restrita do Albert Einstein, né? Sim, é sempre aquela imagem de ficção científica. Exato. Mas olha, a viagem no tempo está acontecendo agora mesmo. Neste exato segundo dentro de cada célula do corpo humano. Então, boas-vindas a quem nos ouve para mais uma análise profunda. É muito bom estar aqui de novo, temos muito o que discutir hoje. Com certeza. A missão do nosso mergulho de hoje é investigar uma pilha de textos fascinantes que propõem meio que uma colisão direta, sabe? Entre a física teórica, a biologia celular e a genética estatística. É uma interseção bem inusitada. Muito. A gente vai dissecar excertos de duas obras centrais do autor Edson X, que também é referido nas nossas fontes como Edson X. Os textos são Gêmeos sem Paradoxo e Seleção Biométrica. E depois disso, a gente vai cruzar as teses teóricas dele com dados totalmente empíricos, né, do gigantesco estudo de longo prazo de Dunedin. Isso. E, para finalizar com chave de ouro, vamos explorar um debate simulado envolvendo um artigo recentíssimo da revista Science, de 2026, um estudo pesadíssimo sobre o determinismo na genética da longevidade. Que é onde a coisa realmente balança as estruturas do que a gente acha que sabe. Exatamente. O objetivo de toda essa nossa investigação, para quem está ouvindo, é responder aquela pergunta que a ciência tenta decifrar há séculos. O que realmente controla a velocidade com que os organismos humanos envelhecem? Uma pergunta de $1 milhão, basicamente. Certo, vamos destrinchar isso para entender o envelhecimento biológico sobre essa nova ótica. A gente precisa começar pelo paradoxo clássico da física que as nossas fontes desafiam, né? Bom, o ponto de partida natural para isso é o famoso paradoxo dos gêmeos, aquele proposto pela teoria da relatividade. Ah, o experimento clássico do Einstein. Esse mesmo. É um experimento mental super bem estabelecido. Tipo, pega-se dois gêmeos idênticos, um permanece aqui na Terra, vivendo o cotidiano dele de forma inerte, tranquila. O outro embarca em uma nave espacial e viaja pelo cosmos a uma velocidade absurda, sabe? Que se aproxima ali da velocidade da luz. Tá, e aí a relatividade entra em cena. Exato. A física relativística demonstra que o tempo representado na matemática pela variável t, ele sofre uma dilatação para o objeto que está nessa altíssima velocidade. Ou seja, o tempo passa mais devagar para o astronauta. Sim. Matematicamente, quando essa nave retorna ao nosso planeta, o astronauta estaria fisicamente mais jovem do que o irmão que ficou parado na Terra. A velocidade literalmente, alterou a cadência do relógio biológico e físico dele. Caramba. E isso é um pilar absoluto da física clássica, né? Totalmente, inquestionável nesse contexto teórico. Mas aí entra o texto do Edson X, com a obra Gêmeos sem Paradoxo, que é de 2003, se não me engano. E ele argumenta que essa dilatação espaço-tempo dimensional não é um monopólio das naves espaciais. Não mesmo. Para o Edson, isso ocorre em qualquer plano. Em qualquer velocidade. E, o que é mais instigante, até mesmo na mais absoluta inércia. Essa é a grande sacada dele. Sim. A tese central do Edson é que o astronauta, meio que contrariando a lógica pura do Einstein, poderia retornar muito mais velho do que o irmão na Terra. O que parece uma loucura no começo, né? Parece. Mas, pensa numa analogia. É como se a gente colocasse um carro em cima de uma esteira rolante gigantesca. Tô visualizando. O carro não está percorrendo a estrada física, certo? Em relação ao ambiente imediato da esteira, ele está inerte. Mas e aqui está o pulo do gato. Se o motorista afundar o pé no acelerador, levando aquele contagiros ao limite vermelho da placa. E usando um combustível ruim ainda por cima. Exato. Se ele usar um combustível adulterado, o motor desse carro vai desgastar. Ele vai superaquecer e fundir muito mais, mas muito mais rápido do que o motor de um carro que está lá estacionado, com a chave desligada, na garagem. Nossa, essa analogia é perfeita. Porque o que causa esse atrito extremo, esse motor acelerado no nosso viajante espacial, é justamente o peso do ambiente.
É a biologia operando sob estresse absoluto. Não é só a matemática da velocidade, né? De jeito nenhum. O Edson aponta que o desgaste intrínseco de uma viagem cósmica envolve coisas brutais. É bombardeamento constante por radiação. Ah, radiação cósmica, claro. Sim, e alterações severas nos ciclos circadianos que geram privação de sono crônica e a ingestão de uma dieta hiperprocessada de astronauta, sabe? O famoso combustível adulterado da analogia. Exatamente. A teoria X dele postula que essa agressão celular gera uma força de aceleração biológica. O estresse oxidativo, que é quando os radicais livres começam a danificar o DNA e as membranas das células, por causa desse ambiente hostil, atua como um acelerador implacável do tempo. Tipo, envelhecendo o cara de dentro pra fora. Isso. Esse desgaste interno severo anularia e possivelmente até ultrapassaria o benefício relativístico que ele ganhou por estar viajando na velocidade da luz. O que nos traz diretamente pro chão firme da Terra, né? E para a realidade da nossa audiência. Com certeza, porque a gente não precisa ir para o espaço para viver isso. Pois é. A teoria do Edson lista exemplos bem práticos de como a gente impõe essa mesma aceleração aos nossos corpos todos os dias, sem precisar de foguetes. Exemplos até bem cotidianos em alguns casos. Sim. O texto sugere que passar, digamos, uma década vivendo sob o estresse térmico de um deserto escaldante acelera o relógio celular muito mais do que viver numa zona temperada e amena. O corpo gasta energia só para não superaquecer, né? Exato. E ele fala de um padrão de sono interrompido por anos que também dilata esse tempo biológico de uma forma bem desfavorável. Uhum. Mas a fonte mergulha fundo mesmo é na questão psicossocial. Tem um trecho muito específico que cita como o convívio prolongado com uma pessoa impaciente e mal-humorada acelera o envelhecimento. Esse exemplo é maravilhoso e assustador ao mesmo tempo. Muito. Afeta tanto quem sofre com a impaciência alheia, quanto a própria pessoa estressada que vive nesse estado de alerta e irritação constantes. E tem uma base fisiológica super densa por trás desse conceito psicossocial que o Edson levanta, viu? Como funciona isso no corpo? Então, quando um organismo lida com irritação crônica ou um conflito interpessoal persistente, tipo bater boca todo dia, o sistema nervoso simpático é ativado continuamente. É a nossa famosa resposta de lutar ou fugir. Aquela mesma que a gente usava para fugir de predadores na selva. A própria. Isso inunda a corrente sanguínea com cortisol e adrenalina. Em doses pontuais, para fugir de um leão, o cortisol salva a sua vida. Mas cronicamente... Cronicamente, ele atua quase como um ácido corrosivo no sistema imunológico. Ele suprime a reparação tecidual, joga a pressão arterial lá para o alto e induz um estado de inflamação sistêmica crônica de baixo grau. Nossa. Ou seja, o motorista do carro acelerado não está apenas queimando combustível ruim. Ele está tipo enferrujando as peças do motor por dentro. É exatamente isso. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque durante décadas, essa ideia de que o estresse envelhece era tratada como sabedoria popular, né? Era meio anedótico, aquela coisa de fulano ficou de cabelos brancos de tanto nervoso. Exato. Mas a segunda parte das nossas fontes traz a transição dessa abstração toda para biometria nua e crua. Pesquisadores mediram exatamente esse atrito metabólico, o que nos leva, claro, aos dados empíricos do estudo de longo prazo de Dunedin. Sim. E o encontro narrado nas fontes entre as teses teóricas do Edson e o trabalho prático do Dr. Belsky e da Dr. Smith é um divisor de águas absoluto na biologia do envelhecimento. Esse estudo de Dunedin é gigante, né? Monumental. A metodologia deles é incrível. Eles acompanharam um grupo muito específico de indivíduos ao longo de décadas. No corte que foi analisado pelos nossos textos, todos os participantes tinham exatos 38 anos de idade cronológica. 38 anos no calendário, para todo mundo. Isso. O relógio da parede marcou o exato mesmo tempo de existência para todos eles, desde o dia do nascimento. Mas a biologia interna de cada um contava histórias drasticamente diferentes, certo? O que é fascinante aqui é a dispersão dos dados. Ao medir a idade biológica real daquele grupo, os resultados mostraram um abismo assustador. Quão grande era esse abismo? 61. Sim, algumas pessoas de 38 anos
tinham a vitalidade, a capacidade pulmonar e a integridade vascular de alguém 10 anos mais jovem, enquanto outras, sob a mesma idade do calendário, operavam com a fisiologia degradada de um indivíduo na 6ª década de vida. Caramba! E como eles mediram isso? Não foi só no olhômetro, né? De jeito nenhum. A equipe de Dunedin não usou suposições. Eles aplicaram um painel rigorosíssimo de 18 biomarcadores específicos. É crucial a gente detalhar como eles chegaram nessa matemática para quem nos ouve, porque eles não mediram apenas, sei lá, pressão alta. Não, foi muito mais fundo. Eles rastrearam a função de filtragem dos rins, a saúde do fígado, a integridade dos microvasos sanguíneos lá na retina, o colesterol, as funções cardiorrespiratórias, índices inflamatórios e até estrutura celular fundamental. E o foco central dessa medição celular, o grande medidor do relógio, repousa sobre os telômeros. Eles são aquelas estruturas nas extremidades dos nossos cromossomos, sabe? Ah, sim. Para visualizar melhor para o pessoal, os telômeros costumam ser comparados àquelas pontinhas de plástico duro que ficam nas extremidades dos cadarços de tênis, sabe? Essa é a imagem mental perfeita. Né? A função daquela pontinha de plástico é impedir que o tecido do cadarço desfie e se desfaça todo. Na biologia, toda vez que uma célula humana se divide para regenerar o nosso corpo, o nosso cadarço perde um pedacinho milimétrico dessa proteção plástica. Exato. Vai encurtando. E quando essa ponta acaba por completo, o cromossomo desfia, a célula perde a capacidade de se dividir corretamente, entra num estado chamado de senescência e basicamente passa a emitir toxinas inflamatórias para o tecido que está ali ao redor. E vira uma célula zumbi, praticamente. E o que a equipe de Dunedin documentou com muita precisão foi que os indivíduos com aquela idade biológica de 61 anos já apresentavam telômeros criticamente encurtados. Aos 38 anos de idade. Sim, e junto com isso, coordenação motora deteriorada e até os primeiros sinais de declínio cognitivo. O ritmo em que esses 18 biomarcadores declinam é o que consolida a nova métrica temporal que a gente está discutindo. É a tal da força de aceleração. Sim, esse desgaste é a verdadeira força de aceleração postulada pelo Edson X. O novo ΔT da equação não é sobre os segundos perdidos ou ganhos em viagens à velocidade da luz, é sobre as décadas biológicas que são subtraídas pelo atrito entre o nosso organismo e o nosso estilo de vida. Cara, isso significa que a gente está diante de um barômetro fisiológico em tempo real. A utilidade prática dessa descoberta é colossal para a medicina. Muda completamente o jogo. Por vir pensar bem, no passado, a medicina que buscava validar uma intervenção para o envelhecimento, digamos, sei lá, testar se uma nova dieta baseada em plantas ou uma técnica intensa de meditação realmente funcionava, os caras precisavam recrutar milhares de pessoas. E acompanhar todo mundo até o fim da vida. Exatamente. Acompanhar por 40 ou 50 anos até conseguir contar a incidência de infartos ou índice de mortalidade. É um tempo de ciclo absurdamente longo para validar qualquer terapia científica. É impraticável. Mas agora, munida desses 18 biomarcadores e dessa compreensão clara do relógio celular, a ciência pode aplicar uma intervenção terapêutica hoje, e viu o resultado rápido. Em questão de meses ou uns poucos anos. Eles conseguem medir com precisão molecular se o ritmo de envelhecimento celular daquele indivíduo desacelerou ou não. Pode-se observar se a inflamação baixou e se o encurtamento telomérico foi retardado antes mesmo que qualquer doença macroscópica, tipo um infarto, se instale no corpo. É trabalhar com a prevenção no nível mais fundamental possível. Bom, até este ponto da nossa investigação, a conclusão lógica parece inabalável, certo? Parece que fechamos a conta. Sim. O ambiente, a nutrição, a carga térmica e a saúde das interações sociais são os ditadores absolutos do nosso ritmo de envelhecimento biológico. Parece que tudo está sob o controle do estilo de vida e do estresse. O que empodera muito as nossas escolhas diárias. Muito. Mas a nossa pilha de fontes injeta um obstáculo metodológico e científico formidável nesse debate, que é o artigo publicado na revista Science no início de 2026. Ah, o estudo da Daniela Bakula. Esse mesmo. A pesquisa introduz o determinismo genético na equação com uma força estatística que obriga a gente a recalcular tudo. É, a ciência vive desse pêndulo, né? E esse estudo de 2026, que foi capitaneado pela Bakula, da Universidade de Copenhague,
e baseado em dados massivos lá do Instituto Weizmann, redefine totalmente o peso da genética. Como eles fizeram isso? A pesquisa mergulhou em bancos de dados gigantescos, tipo o estudo sueco SATSA, que monitora irmãos gêmeos separadamente. A ideia é justamente isolar o que é influência ambiental do que é pré-programação biológica pura. A velha briga do gene contra ambiente. Sim, e a metodologia deles focou em purificar os dados ao extremo. Mas, como eles conseguem purificar algo tão complexo e bagunçado quanto o curso de uma vida humana ao longo de décadas? A genialidade da pesquisa deles está justamente em filtrar variáveis exógenas que são puramente acidentais, sabe? Tipo, se um gêmeo sofre um acidente grave de trânsito que compromete a mobilidade dele, ou sofre uma contaminação química aguda lá no trabalho. Isso seria um ruído ambiental extremo. Não é um envelhecimento natural. Exato. Ao remover esses eventos traumáticos isolados e focar no declínio fisiológico basal de milhares de pares de gêmeos, tanto idênticos quanto fraternos, os cientistas de 2026 isolaram o peso puramente biológico do envelhecimento orgânico. E qual foi o número mágico que eles encontraram? A conclusão que chegou às páginas da Science aponta que a herança genética determina impressionante 55% da nossa capacidade de envelhecer com resiliência e saúde. Peraí, 55%. Mais da metade. Mais da metade. Isso significa que mais da metade da nossa capacidade de sobrevivência estrutural, da nossa resistência contra a passagem do tempo, já está decidida e codificada antes mesmo da gente nascer. Isso muda o foco de tudo que a gente discutiu até agora, né? Muda o paradigma molecular inteiro. O argumento central da pesquisa lá de Copenhague é que existe um tipo de software biológico rodando no nosso código que se sobrepõe ao desgaste cotidiano. Como uma atualização de sistema que te protege. Sim. Para conectar o nosso vocabulário de antes dos cadarços, certos indivíduos possuem uma codificação genética que fornece uma produção otimizada de telomerase. Que é a enzima que conserta o plástico do cadarço, né? Exatamente. Ela adiciona pares de bases de volta ao telômero logo após a divisão celular. Quem possui essa vantagem genética nasce com uma blindagem biológica intrínseca de fábrica. Uma super proteção. Sim, o corpo deles reconstrói o desgaste do estresse muito mais eficientemente. Eles acabam tolerando ambientes inflamatórios que destruiriam completamente a fisiologia de alguém sem o mesmo arcabouço genético. Se conectarmos isso ao quadro geral, o velho debate filosófico e científico entre a natureza e a criação, entre os genes e o ambiente, atinge um novo patamar de complexidade com isso. É um debate muito antigo, mas agora com munição pesada. Só que desta vez a gente não está discutindo se a pessoa vai ter traços de personalidade X ou Y. Estamos debatendo a viabilidade celular, a vida e a morte, baseada num número estatístico muito agressivo, esse 55%. O que fortalece substancialmente a visão de que o envelhecimento tem um script pré-aprovado pela biologia ancestral, sabe? Eu entendo, mas você é o advogado do diabo aqui. Vai lá. Isso de 55% genético soou muito definitivo nos dados de estudo de 2026, mas me parece que transforma os nossos corpos de meros espectadores da própria existência. Tipo, passageiros passivos. Você diz no sentido de não termos controle? Nós não somos softwares abstratos rodando no vácuo asséptico de um servidor de computador na nuvem. A gente é feito de estruturas orgânicas, respirando, metabolizando comida, trocando calor o tempo todo com o mundo material ao redor. Sim, estamos imersos no ambiente. Então, afirmar que a genética responde por mais da metade da nossa longevidade de forma impermeável, meio que ignora violentamente o cenário onde essa genética é obrigada a atuar todo dia. E isso nos leva direto à refutação fulminante que o Edson X propõe. Nas nossas fontes, temos o conceito revolucionário dele da seleção biométrica. Essa refutação dele é brilhante. A seleção biométrica postula que observar o DNA como uma entidade ditatorial isolada é uma tremenda ilusão de ótica da biologia de laboratório. Ilusão de ótica, gostei disso. O Edson X define o DNA não como um comandante autônomo e isolado, mas sim como o eco do ambiente.
O organismo físico e o meio físico-químico em que ele está formam uma unidade simbiótica totalmente interdependente. Eles não estão separados por um muro. Não mesmo. O genoma humano só tem o formato que tem hoje e só reage ao envelhecimento da forma que os tais 55% sugerem, porque ele foi esculpido e forjado pelas pressões específicas desse atual ambiente terrestre ao longo de milênios. Para materializar como o ambiente rege o gene, para o pessoal que acompanha a gente, tem uma analogia biológica bem clássica. A genética, pensa assim, nos entrega a semente de uma planta. A semente traz as instruções. Sim, a semente carrega todo o potencial de crescimento, a robustez, o cronograma de florescimento. Isso seria o nosso DNA, os tais 55% da science. Certo. Mas o ambiente é o solo. É o nível de nitrogênio que tem na Terra, a quantidade de insolação que bate ali, a incidência de chuvas no mês. Se a semente perfeita da genética cai em um solo tóxico, saturado de metais pesados, a codificação interna de resiliência não importa em absolutamente nada. A semente morre. Exatamente. A expressão genética não ocorre no vácuo. De jeito nenhum. Ela necessita das permissões constantes do ambiente para funcionar. E o Edson X radicaliza muito essa visão da semente, do solo, nas fontes através do experimento mental extremo. Aquele que ele direciona para os pesquisadores da Science, né? Esse mesmo. O texto dele sugere manter as pessoas do estudo dentro do que ele chama de campo biométrico geral. Ou seja, as condições habituais, estabilizadas e super seguras das sociedades modernas do norte global, tipo a Suécia ou a Dinamarca. Que é onde os estudos são feitos, geralmente. Sim, nesses cenários controladíssimos, é natural que a variação genética grite mais alto nos dados, porque o ambiente é super neutro e seguro. Não tem tanto estresse ambiental pesando. Exato. Mas a refutação do Edson propõe o seguinte exercício. Pegar dois gêmeos idênticos, donos da exata mesma blindagem genética de telomerase que a ciência apontou. O primeiro gêmeo vive confortavelmente na Bélgica, cercado de segurança alimentar, saneamento básico perfeito, clima ameno, baixa radiação solar. Tudo funcionando perfeitamente a favor dele. E o segundo gêmeo é deslocado permanentemente para o coração do deserto do Saara. E o ambiente dele passa a ser calor externo constante, radiação solar inclemente todo santo dia, escassez brutal de hidratação e um estado de hipervigilância diário para sobreviver. Nossa. E sobre essas regras, a estatística do Instituto Weizmann simplesmente desmorona completamente. Totalmente cai por terra. O gêmeo no Saara envelheceria, esgotaria as reservas celulares dele e sofreria um colapso sistêmico décadas antes do seu igual belga, né? O meio demonstra ser um agente incrivelmente agressivo, ativo e definidor. É uma força viva. O DNA pode até tentar reparar o dano usando o seu software maravilhoso de telomerase lá, mas a frequência e a intensidade da agressão ambiental superam a capacidade enzimática do organismo de lidar com o caos. A semente queima antes de poder usar a sua força genética. O experimento ilustra perfeitamente que a aptidão de um organismo é sempre relativa ao espaço onde ele está inserido. E para amarrar todas essas pontas entre a física do tempo, a genética celular e o ambiente extremo, o Edson formaliza o que as fontes chamam de a terceira lei. Que também é chamada de a lei do corpo e cérebro, certo? Isso, a terceira lei. E ela é meio que a espinha dorsal teórica de tudo que a gente viu até aqui nesse mergulho. Porque ela detalha as engrenagens dessa interdependência biológica de uma forma muito profunda. O núcleo da terceira lei afirma que existe uma circularidade, tipo um loop contínuo, entre o universo abstrato e o universo material dentro da fisiologia humana. Como assim abstrato e material no corpo? Por exemplo, fenômenos puramente abstratos desencadeiam cascatas biofísico-químicas muito palpáveis. Quando o indivíduo realiza um ato que é totalmente imaterial, tipo ler um conceito filosófico denso num livro, ou escutar uma sinfonia que traz memórias emocionantes da infância, ou até sofrer o estresse prolongado de um luto invisível que ninguém vê. Coisas que você não pode tocar. Isso. O cérebro físico materializa essas coisas abstratas
criando novas conexões sinápticas reais, liberando citocinas na corrente sanguínea ou alterando de verdade a permeabilidade dos seus vasos sanguíneos. A abstração literalmente constrói ou corrói a sua biologia palpável. Que loucura. E funciona do outro lado também, né? A via de mão dupla. Idêntica. Uma alteração puramente material, digamos, um microbioma intestinal altamente inflamado porque a pessoa só come dieta ultraprocessada, afeta diretamente os neurotransmissores do cérebro e isso causa manifestações abstratas, como depressão, ansiedade pesada ou aquele nevoeiro mental. Então, o que tudo isso significa? Significa que a promessa da ciência atual de intervir no envelhecimento humano, focando exclusiva e clinicamente em alvos moleculares, esperando que uma pílula mágica ligue ou desligue o interruptor da telomerase, é totalmente insuficiente. É tratar só metade do problema, na melhor das hipóteses. Porque se ignora completamente a teia orgânica como um todo. A genética realmente funciona como uma planta arquitetônica fenomenal para a construção de uma casa sólida e resiliente, como os dados irrefutáveis da Science mostraram tão bem. O projeto está lá. Porém, o ambiente e os fenômenos imateriais, as nossas escolhas e as nossas angústias, são a tempestade perene do lado de fora da casa. Construir essa casa com a melhor planta arquitetônica do mundo lá no centro calmo de um vale é uma coisa. Fácil, né? Muito. Agora, construir essa exata mesma estrutura genial no núcleo giratório de um furacão categoria 5 altera drasticamente a perspectiva de quanto tempo essas paredes continuarão erguidas. Uma hora o vento derruba, não importa o quão forte seja a fundação. É uma síntese perfeita. E a síntese metodológica das fontes de hoje é justamente que o avanço genético tem um mérito imenso de mapear o ator dessa peça toda. Nós compreendemos hoje como o gene decora as falas, como ele performa a reparação celular e as qualidades natas desse ator. Contudo, não é possível dissociar o ator do palco onde ele atua. Eles são um pacote só. Sim, o espaço físico, os produtos químicos complexos com os quais a gente interage todo dia, o ar poluído ou limpo que a gente respira e o clima emocional em que operamos ditam, em última instância, se a peça biológica vai ser um monólogo bem longo e próspero ou uma tragédia precoce que acaba no primeiro ato. E fica o lembrete maravilhoso para a nossa audiência, né? De que essa teoria retire o controle do envelhecimento exclusivamente dos laboratórios acadêmicos gélidos e das equações distantes sobre naves espaciais lá do início, devolvendo grande parte dessa agência para as nossas rotinas cotidianas aqui no chão. A gente tem poder de escolha no dia a dia. A decisão de como a gente administra os conflitos em casa, as horas que a gente subtrai do descanso para ficar olhando para uma tela emitindo luz azul de madrugada, e a forma como o estresse crônico inunda a nossa corrente sanguínea com cortisol, tudo isso está ativamente conversando com os telômeros no núcleo das nossas células agora. O tempo, traduzido pela integridade do nosso DNA, não é apenas marcado por um relógio na parede. Ele é mastigado, ele é alongado ou severamente contraído a cada ciclo de reações metabólicas que a gente escolhe infligir aos nossos corpos. Isso levanta uma questão importante, que é talvez o experimento mental definitivo para o qual as fontes nos apontam com uma reflexão bem provocativa para o amanhã. Qual seria? Se o envelhecimento é essa dança interdependente e inseparável entre o genoma humano e a biosfera terrestre específica, o que aguarda a biologia quando a gente alterar esse palco em proporções cósmicas? Como assim proporções cósmicas? O que acontecerá com o software humano com a suposta garantia daqueles 55% genéticos, quando gerações futuras habitarem colônias isoladas em Marte, submetidas a uma gravidade parcial absurda, blindagem contínua contra a radiação massiva e vivendo em ciclos de iluminação que são estritamente artificiais? Uau! Isso seria uma quebra total de paradigma para a nossa espécie, né? O ambiente alienígena forçaria uma seleção biométrica, literalmente, sem precedentes em toda a história da evolução. O relógio genético que foi adaptado e afinado para a gravidade e para o oxigênio da Terra pode simplesmente colapsar,
Ou então ele vai ter que reescrever completamente o significado e a matemática orgânica do envelhecimento em Marte. O que tornaria todo o nosso conhecimento científico atual maravilhoso, porém obsoleto, nesses novos mundos. Totalmente obsoleto. É uma virada de chave gigantesca. E a gente deixa essa provocação profunda e espacial flutuando para que cada mente que nos acompanhou mastigue e expanda por conta própria. Agradecemos demais o tempo e a sintonia na nossa investigação de hoje e nos encontramos, como sempre, no nosso próximo mergulho intelectual.